Esse é o Haiti que não passa na sua TV. Quando o país aparece nas notícias, normalmente é por causa de crises, violência ou desastres naturais. Mas existe um outro lado do Haiti que quase nunca é mostrado. Só pra dizer que esse lugar aqui, no Haiti, é um dos lugares mais bonitos que a gente viu na vida. Que coisa mais linda isso aqui. Né? Um paraíso, outro paraíso particular, sem ninguém, olha aqui. Olha, aqui começa o mercado, que já mudou para comidas. Nesse... Lembra muito uma maniçoba. Aqui o mercado e é o mercado mesmo. antigo. Ó. Um Haiti que construiu a maior fortaleza das Américas no topo de uma montanha. Um Haiti que teve reis, palácios e projetos grandiosos logo após conquistar a sua independência. E eles queriam mostrar para o mundo que uma república negra de pessoas que eram escravizadas podem sim construir coisas grandiosas, tão grandiosas quanto os países europeus. Um Haiti que possui praias caribenhas que já receberam turistas do mundo inteiro. E um Haiti que todos os dias tenta seguir em frente em meio a enormes desafios. Muita gente vinha, fazia vídeo e foto dizendo que era turismo, não era turismo. Fazia vídeo e foto para mostrar essa situação das pessoas no Haiti e aí fazia tipo financiamento para pegar dinheiro. Hoje a gente vai conhecer um outro lado do país que pouca gente de fora chega a ver. Bom dia, pessoal! Bom dia! Chegamos aqui. Ai, o Augustão vai embora e vai nos deixar. Tchau, Augustão! Chegamos aqui no nosso segundo e último episódio do Haiti. Então aproveitem, tá? Aproveitem. Mas a gente tá aqui, hoje a gente vai conhecer alguns lugares históricos e bem importantes daqui. E também vamos ver praias junto nesse episódio, vai ter muita coisa legal. Então, vamos começar? Vamos começar. Hoje a gente vai ver o castelo, né? E aí? O antigo castelo agora. Mas aqui já tem gente vendendo comida, ó. Uns omeletes de presunto. E também já tem chapéu sendo vendido. Bom, vamos subir, né? E a gente vai começar. Chegamos aqui na parte de cima. A gente chegou aqui e muita gente veio pra cima da gente oferecer coisas assim. E ele falou, não precisa ter medo, eles estão felizes porque eles não vêm turista há muito tempo. Essa época não vem turista pra cá. E num geral também vem pouco turista. Então quando vem eles super vão pra cima e tal, mas normal. E aí aqui a gente tá indo pra Cidadela, que é, eu acho que é o ponto mais famoso de todo o Haiti, né? É a maior fortificação das Américas. É, né? não, mas eu acho que é o ponto turístico mais famoso do Haiti, né? É, eu acho que é assim. Que é a maior fortificação das Américas, como o Will falou, que foi construído pós-revolução, né? O Haiti foi a única. O Haiti é o único país do mundo que foi libertado por uma revolta de escravizados, de pessoas escravizadas, e também, além disso, foi a primeira república negra do mundo. E aí, depois eles terem se libertado, eles ficaram com muito medo, eles começaram a sofrer muitas represálias, porque, né, mostrou que um país negro podia conquistar a sua libertação. E aí, eles construíram essa fortaleza para se defender de possíveis ataques dos franceses, que eram os colonizadores. E é simplesmente a maior fortaleza das Américas. E que bom, ela nunca precisou ser usada, porque eles não... Enfim, né, eles ficaram com medo, cabia tipo uma quantidade absurda de pessoas e tal, então os franceses acabaram nunca atacando ali. E aqui a gente está subindo essa parte que falou de 1,5 km. O pessoal geralmente vai de cavalos, né? Mas a gente vai a pé mesmo. É, e nossa, vocês não têm noção do tempo que a gente subiu. Deu uns 20 minutos de moto. Muito tempo de moto, né? Só subindo. E foi aventura. Aventura total, eu tô tipo até com um pouco de dor aqui de ficar tremendo assim, mas muito legal, a gente passou por vários lugares, mas eu até queria ver quão alto a gente tá, isso eu lembrei agora que eu queria, enquanto eu tava... Você acha que tá até fresquinho? Nossa, tá até mais fresquinho. Tipo, é que foi muita subida, muita subida. Subiu, né? A descida, sei lá como é que vai ser, seja o que Deus quiser. É, porque o cara vai caindo pra frente, né? É. E eu tava no meio dos elevação. Ali. Eu usava um aplicativo e descobri que no próprio coisa dá pra ver, elevação 650 metros. Ou seja, é uma baita subida, a gente estava no nível do mar, né? A gente subiu 650 metros. Agora vamos ver quanto mais a gente vai subir. Já tô ofegante. As criancinhas ali.
These people that lives here up, Yes. they go down or normally no? They live in here. But they go down every day or they live Every day, mostly here? every day, every day. And they go walking or Yes, every day, every day? every day. Wow, it's a long way. Ufa, Isso. chegamos. Depois de uma longa subida. Meu Deus, eu tô tipo muito suada. Eu tô Eu suadaço subi também. tanto, imagina 950 metros do nível do mar aqui. Mas olha que enorme que ela É é. gigante, realmente, né? A maior das Américas. Agora tá fechada para visitação por dentro desde abril. Ele falou que teve uma confusão, tava só uma saída aberta e teve gente querendo sair e entrar e 24 pessoas morreram, né, aqui. Então eles fecharam desde então e tá para abrir de novo. Era para ter aberto ontem, não abriu ainda, mas aí a gente pode ver por fora. E, bom, a cidadela é muito importante, assim, porque não é um monumento só e não foi só ela que foi construída, né? Isso foi no pós-revolução, quando o Haiti era a única república negra do mundo. E eles queriam mostrar para o mundo que uma república negra de pessoas que eram escravizadas podem sim construir coisas grandiosas, tão grandiosas quanto os países europeus. Então não é só aqui, tem mais de 20 palácios, castelos que foram construídos, todos grandes e imponentes por esse rei, para mostrar o poder de uma república negra e a força deles, né? Depois o Haiti sofreu vários problemas que hoje trouxeram a situação que eles estão hoje, mas eles sempre tiveram uma história muito bonita, né? De força e de luta. A Citadelle La Ferrière é um dos maiores símbolos da independência do Haiti. Construída no início do século XIX, poucos anos após a Revolução Haitiana, ela foi erguida do alto de uma montanha para proteger o novo país de uma possível tentativa de reconquista pela França. Com muralhas gigantescas, milhares de canhões e vista para boa parte da região norte do país, ela se tornou a maior fortaleza das Américas e hoje é considerada Patrimônio Mundial da Unesco. Depois da visita, a gente se aventurou com as motos de novo e descemos a montanha para conhecer outro lugar histórico importante, o Palácio Sanssouci. Construído pelo rei Christopher, ele foi a residência oficial da monarquia haitiana e chegou a ser conhecido como Versalhes do Caribe. Apesar de ter sido parcialmente destruído por um terremoto em 1842, suas ruínas ainda ajudam a mostrar a grandiosidade que o Haiti alcançou logo após conquistar sua independência. Bom dia, pessoal! Bom dia! Hoje é dia de conhecer a praia no Haiti, que é inclusive uma das coisas mais famosas daqui, né? Então o Gustavo já tá nos esperando. Morning! Thank you! Porque hoje a gente vai pra praia. Eu queimei a largada total ontem, a gente saiu pra ir lá na Citadela e eu não me liguei do sol e tal, não passei protetor nos ombros. E eu tô, tipo, ardendo muito. Sabe quando tu tá dormindo e tu acorda de noite e só pensa, ai, tipo, tudo dói, a camiseta dói. Então eu queimei completamente a largada. Hoje eu vou pra praia, né? Um erro crasso. toda queimada. Mas é isso, né? Hoje estaremos indo pra praia agora. Botei meu chapeuzinho, já tô de biquíni por baixo. Hoje a gente trouxe protetor solar. Chegamos! Na verdade, a gente chegou num lugar que vocês já conhecem, tá? Vocês já vieram aqui no primeiro episódio, nosso no Haiti, né? Do Porto, né? É. Aqui foi onde a gente pegou o nosso barco para ir ver a cerimônia de voodoo. E aqui também é onde a gente vai pegar o barco para ir para as ilhas paradisíacas do Haiti. Já dá para ver que a água é cristaliníssima. Já Tô viu no outro empolgada. dia, né? O que ele vai pegar ali, será? Eu acho que ele foi pegar... acho que ele tá trazendo. Os sapatinhos de... E olha que ele tá trazendo Será que uma aquelas água águas de coco são pra gente? Eu acho que sim. Hello. Coconut? Yeah. Yeah. It's coconut. Yeah. Ok, thank you. Yeah. Aqui pediram uma água Thank de you. coco. Olha só. Entrar nesse clima praiano, Esse né? cu. ¿Tú hablas español? Perdão? Español. Espanhol, sim. Nous sommes brésiliens. Ah, brasileño? Ok. Está bueno. Thank you. Ok. Enchanté. Ese es coconut, yes. Aham. Agua es coco. Ya en español. Oh. Pouco em português. Yeah, what is it? Vamos ver, então. Hoje é dia de conhecer o lado paradisíaco do Haiti.
O nosso amigo barqueiro ali, o mesmo, tá ali. É o mesmo. Olha a água. Hoje o dia tá bonito, né? Olha essa água. Olha isso. Dá pra enxergar tudo. Ele disse que é uns 45 minutos de barco. Vamos ver. Tem que ir. Nossa, 45 minutos vai ser uma jornadinha. Mas é bom que hoje não tá chovendo, né? Que nem aquele dia que estávamos aqui. Hoje o dia tá lindo, né? Empolgada. Eu gostei da camisa dele, que é o do Rum. É do rum. He wants to buy this rum. Da Rum Barrancourt. Yeah, later. Tomorrow when we have. Tomorrow. It's traditional, famous, né? Esse é o rum famoso, rum haitiano. O Will já quero tem em casa. todos os rums, né? Tem rum outros. cubano, tem rum jamaicano. No nosso A casamento... Maria já foi no casamento. Mas sabe que no casamento geralmente os homens servem o whisky do noivo. O Will serviu o rum, era o rum da Jamaica que ele trouxe. Serviu o rum. E no nosso casamento beberrão já civil, levaram. tu abriu um rum cubano. Muito bom, que era, daí era o melhor de todos que o Will guardou pro nosso casamento. Não sobrou nada. Então agora, e amigos que forem nos visitar na nossa futura casa, vão provar o rum haitiano. Os outros já acabaram, né? Acho que chega. Acho que ele vai vender alguma coisa pra eles ali, ó. Caranguejo pra ele dentro. Porque eles vão fazer um banquete pra gente de comidas do mar que eles pescam aqui mesmo. Aí o cara ele tava pescando e eu acho que veio direto da fonte, foi pescar e foi trazer aqui. Acho que é isso. É, eu acho que é assim. Vai escolher qual é que é aqui, tem ele tem gosto. Não, tem siri e peixe e lagosta. Siri, peixe e lagosta. Eu vi que tinha... Doideira. Eles vêm direto no barco, Da fonte. pesca e já vem direto no barco pra quem tá indo fazer... Eles disseram que é bem tradicional daqui, que eles fazem tipo tudo assado, assim. E aí eles disseram que eles vão fazer pra gente na ilha. Acho que eles estão negociando aqui, ó. A lagosta. Tá rolando uma negociação mesmo. Aham. Aí ele mostra uma coisa, ele fala uma coisa, outro fala uma coisa, ele fala uma coisa, mostra. Aí agora ele pegou o peixe de novo. Tipo assim, não, esses aqui junto, levou o peixe. Negociação ali. Feito. Nada feito, gente. Ele pegou tudo e depois devolveu tudo. Aí o outro não gostou do preço e mandou devolver. Ele falou, não, segunda negociação do dia. Ali, ó. Eles estão indo de barquinho em barquinho, de caiaque em caiaque. Aí ele gostou. Eu acho que aquelas lagostas eram pequenas, né? Vamos ver se agora vai sair a negociação. Tá vindo mais 2 barcos pra negociação. O cara tá vindo correndo ali, ó. 3, mais 3. Tá nadando rápido. Todo mundo querendo vender. Agora o preço vai estar melhor, né? Que vai ter com a corrente. Tá todos tipo vindo muito rápido. Olha lá o brother chegando. Vai ter 4 barcos pra negociar. O cara tá chegando numa velocidade. Olha, já que o Augustel deu start ali, já pegou uma Prestige. We gotta take one too. Ele começou, então a gente vai começar também, né? Por que não, né? Ele abriu os trabalhos, então vamos de Prestige também aqui, ó. Uma pra mim. Pra prestigiar esse momento. Nossa, que trocadilho bom, hein? Merci. Merci. Saúde. 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 Bem gelada. Ele trouxe pra gente. Ele falou, ó, aqui dentro tem água, tem Prestige, tem suco. Aí eu, pô, então vamos lá, né? Nem tava com esses planos hoje, mas já que ele entrou nessa vibe, né? Amanhã já é o nosso último dia no Haiti, então a gente tem que aproveitar, né? Afinal, não é todo dia que a gente tá num lugar desse no Caribe. Chegando numa praia paradisíaca, viu? Uma ilha paradisíaca. Ilha paradisíaca. Essa Uma é praia a paradisíaca numa ilha paradisíaca. Amiga Island. Amiga Island, que é a ilha que a gente vai, é a mais famosa, eu acho, né? A mais paradisíaca. E como a gente tá numa baixa temporada, o Haiti já não recebe tanto turista e tá numa baixa temporada. Então, tipo assim, daqui
Não tem ninguém. Parece que tem pouca Basicamente, gente. é uma ilha paradisíaca só pra gente. Meu Deus, olha esse Uau. lugar lindo. Realmente surreal. Inacreditável. Olha isso. Não, e tipo, vazio. Vazio. Gente, venham pro Haiti, a galera vai pra República Dominicana ficar esperando, tipo assim, dividido espaço. Não sei, né? Nunca fui. Mas venham pro Haiti também. Olha isso aqui. Que coisa mais linda. Que ideia é essa? Uau. Nossa. Esse sim é um paraíso particular, né? Completamente. Chegamos Nossa. ao nosso paraíso particular. Brasil. Ah, será que ele reconheceu a camiseta do Grêmio? Grêmio? Grêmio. Ah, meu Deus. Aqui, ó. Ai, eu mereço, William. Eu não tinha entendido que ele tinha botado a camiseta do Grêmio. A gente foi tirar uma foto e ai, meu Deus, tu botou a camiseta do Grêmio. Ai, meu Deus, como é que eu vou descer daqui? E agora? Thank you. Merci. Uau. Meu Deus, que isso. Nada mal, né? Quase que eu perdi minhas havaianas aqui. Bom, vamos então ver os nossos aposentos do dia. Vamos explorar. Será que a gente podia dar uma volta na ilha também, né? Nossa, eu ia falar, eu vou encontrar um lugar na sombrinha, me sentar ali e ficar. Aí o espírito do Will, a gente podia dar uma volta na ilha. Bem diferente, né? Aqui ele estava explicando que é um lugar que é privado, aqui. tem um Então se tu barzinho vem no aqui, fim né? de semana, tu não consegue lugar para parar. Mas ele nos botou para vir na segunda, justamente que aí na segunda-feira não tem gente. E aí tu pode chegar aqui, pode ocupar esse espaço. Tem banheiro também aqui. A ilha é muito pequenininha, né? Tipo, aqui a gente tá de um lado, ali já é o outro lado. É uma mini ilha. E qual é o primeiro lugar que a Marina gostaria de conhecer? O banheiro. Eu preciso fazer xixi. Não sei se é aqui, mas olha só, tem toda uma estrutura, ó, tem chuveirinho. Chuveirinho. Vamos ver o outro lado da ilha? Bora. Fazer toda essa caminhada para chegar lá. Essa longa caminhada. Atravessar essa ilha, né? Nossa, muito lindo. Muito lindo mesmo. Muito doido, né? Tu pega assim um lugar no... Claro, o Haiti com todos os seus problemas que tem hoje em dia, assim. É tipo uma ilha no Caribe vazia, assim, né? A 40 minutos de barco dali, vazia. Eu fico pensando, cara, que coisa, né? Um lugar tão lindo, tão lindo. É, E cheio de problemas, né? com vários problemas, enfim, gente causados vai- por vários motivos Inclusive, externos aí. a gente já contou, já deve ter saído no Instagram. Os Reels a gente conta mais sobre a história e tal. Conta a história e vai... E nos shorts aqui também no YouTube vocês acompanham, né? Pra quem não acompanha nossos shorts, a gente conta um pouco mais sobre a história, do porquê que o Haiti é pobre hoje em dia, todos os acontecimentos. Ah, mas aqui é o lado mais abandonado, olha. É, ó, tem mais... O lixo Olha deve só. chegar do mar, né? É. Porque Já viu isso em várias praias pelo mundo. do mundo, também. né? O mundo todo tem, porque o lixo vem de tudo que é lugar. Então, tipo, se as praias são limpas é porque limpam, né? Aqui, assim, então, e aquele lado realmente é mais bonito, por isso que eles param do lado de lá, até pelos corais. Aqui tem mais coral e aí, como é mais rasinho, fica mais marrom, apesar da água ser tão clara tanto. E aí do lado de lá fica mais bonito, aqui tem bem mais lixo, acho que eles só recolhem de lá. Mas isso acontece, tipo, no mundo todo, né? Caribe, que a gente ia nos lugares lindíssimos, assim, em Honduras, Nicarágua. No Sudeste Asiático tem, na Tailândia. É, praias que não são, que são mais abandonadas, elas ficam assim. Olha, eles vão fazer a nossa comida ali, ó. Ah, é. Wow, Ah, around the ok. island, nice. Por isso a gente caminhar ao redor da ilha. E ó, todo mundo cá. Menos a Marina. Mas aqui também, não, mas eu vou. Mas aqui eles têm também o problema do próprio lixo daqui, né? Que eles não conseguem descartar, eles não têm um sistema de lixo eficiente que consiga. coleta, Então, né? é um problema, assim, tu vê muito grande, né? Ali em Cabo Haitiano, tipo, muito, muito, assim, montanhas e montanhas de lixo por tudo que é lado. Porque eles, enfim, eles sofrem com todos os problemas que vocês já viram aí a gente contando lá nos shorts, e ao longo dos episódios a gente já contou um pouco também. E um Um lagartinho. lagartinho. Vem, não precisa ter medo. Não quis. Eu teria medo dessa tia. Eu não achei os banheiros, mas É tudo aqui. bem. Ah, esse aqui então. O que tu achou ali? Ah, fez um barulho. Ah, deixa que eu olho. Isso, olha pra mim. Zero coisas. Um total de 0 coisas aqui, né? Mas que Sabe- barulho que tu viu aqui? Não sei, veio aqui de trás, na É verdade. um lagarto. É um lagarto? Tá aí dentro? Não, o lagarto tá ali fora. Ah, tá.
Sabe que sempre que a gente vai dormir muito no meio do mato, eu faço ele, antes de eu entrar embaixo das cobertas, eu faço ele revisar as cobertas pra ver se não tem nenhuma aranha. Vocês acham que eu sou muito corajosa? Na verdade, eu não sou. Falou que não ia entrar no mar e depois não me esperou pra entrar. Meus ombros, eu tive que entrar pra refrescar eles. Estão muito queimados. Olha essa água quentinha. A água é bem quentinha, né? Água do Caribe. Olha só. Bem transparente, dá pra me ver embaixo d'água. Nossa, completamente. Parece que tá voando. É muito transparente, né? Muito lindo. Nossa. Isso aqui, se eu vou pra cá, olha só. Não tem como chamar isso de paradisíaco, né? É um paraíso, né? Meu Deus. Me acordaram ali porque eu dormi. Olha só. Olha só. Um Banquete aqui, ó. Uau. Com as bandeiras do Haiti. Tem banana frita, tem caranguejo, Tem tem aqui. peixe. Uau. Vou pegar uma banana já, será? Pega uma bananinha aí. E tem o picles ali, ó. Não sei nem como ser isso aqui. Vamos comer. Que bonito, né? Eles fizeram tudo. As bandeirinhas do Haiti, Bandeirinhas do Haiti. na beira da praia. Aham. Olha só, também num paraíso desse, né? A gente falou que a praia tava só pra gente, a ilha tava só pra gente. E chegou literalmente um time de futebol. Literalmente. Vencedor ainda. Vencedores, Com a eles taça chegaram na com- mão. Todos de medalha, coisa. Era com os refri, uma gritaria, já tô comemorando. A gente deu parabéns pra eles, chegaram, deram bom dia e tal. E agora estão aí, mas a gente já tá indo embora porque o tempo já tá fechando, né? Eles chegaram meio atrasados. É verdade, o sol tava lindo, agora tá É. meio nublado. Né? A gente já comeu ali, nossa, tô cheia. O banquete que eles nos fizeram. Olha, com as bandeirinhas do Haiti e tudo, né? A gente mostrou aí. Que legal, Achei né? muito legal. E aí agora a gente vai pegar nosso barco, vai dar só uma paradinha em outra ilha pra dar uma olhada. E aí a gente volta pra casa, porque amanhã vai ter city tour, a gente vai andar pelas ruas da cidade, que eu acho que, assim, pra mim é sempre o momento mais esperado de todas as viagens. Eu acho que a é galera tá esperando conhecer aí. as ruas. Isso vai acontecer amanhã. A gente achou que os paraísos tinham acabado, olha isso aqui. Inacreditável. A gente passou. bonito que aquele lá. Corais também ali. Coisa mais linda. Nossa, inacreditável aqui. Muito lindo. Aham. A água cristaliníssima. Nossa. O Will vai entrar na água. É bem raso, meu amor, não dá pra pular. Vou pular assim, ó. Não, meu amor, não é pra pular, deixa de ser Vou teimoso. pular de costas lá, só pra não fazer. Cuidado, meu amor. Ai, meu Deus. Feliz com teu pulo? Doeu? Eu não vou entrar porque eu já tô muito queimada, muito ardida, não tenho condição de ficar mais nem um segundo no sol. Vou ficar por aqui. Então o Will vai ficar pela gente. Tá bom, Will. Tchau. Tchau. É só pra dizer que esse lugar aqui, no Haiti, é um dos lugares mais bonitos que a gente viu na vida, ó. Que coisa mais linda isso aqui, velho. Surreal. Surreal. Um paraíso, outro paraíso particular, sem ninguém, olha aqui. Cena de filme, né? Olha que coisa linda. Tá no filme aqui no Haiti. Muito bonita. E a água é muito, muito, muito clara. Isso. É impressionante. E vontade de pegar um snorkel também, porque é cheio de coral também, corais vivos ainda. Nossa, é muito legal. Muito lindo. Quando se fala em Caribe, a maioria das pessoas pensa em destinos como República Dominicana, Jamaica ou Bahamas. Mas durante décadas, o Haiti também recebeu turistas e navios de cruzeiro atraídos por suas praias, paisagens e importância histórica. O principal exemplo é Labadie, uma península privada operada por companhias de cruzeiro no norte do país, próxima ao Cabo Haitiano, que por muitos anos recebeu centenas de milhares de visitantes por ano. Mas a crise política, o aumento da violência e o controle de áreas estratégicas por grupos armados fizeram o turismo praticamente desaparecer em grande parte do país. Muitas empresas suspenderam as operações e o número de visitantes despencou. A Ilha de Amiga, esse lugar paradisíaco que a gente visita hoje, mostra um lado do Haiti que poucas pessoas conhecem. Um país que possui algumas das características que transformaram outras ilhas do Caribe em grandes destinos turísticos, mas que atualmente enfrenta enormes desafios para desenvolver esse potencial.
A nossa primeira parada é basicamente a 1 minuto da nossa casa a pé. Já chegamos, que é o mercado turístico, né? Porque a gente falou pra ele que a gente queria comprar uma pintura do Haiti, de algum artista, alguém que pinta aqui, pra levar pro Brasil, né? Botar na nossa casinha de lembrança. E também que a gente queria comprar uma camiseta do Haiti pra... camiseta do time do Haiti, Copa do Mundo, né? Copa do Mundo. Aí ele nos trouxe aqui pra gente ver. Conhecer um pouquinho do que eles fazem de artesanato e tal, antes da gente ir pros próximos pontos. Olha que legal a camiseta do Haiti. Aí eles vendem pinturinhas, várias coisas, ó. Hello! Thank you. Thank you. E tem as roupas tradicionais, eu acho, deles, ó. Não tá até pra alguns não. Olha que bonitinho, eles fazem as bolsinhas do Haiti, tá? Muito legal. Bandeirinha, você vê que a gente vai no jogo do Brasil contra o Haiti, né? Então... Olha a bandeira do Brasil lá. Onde? Sabe que o Augustin Ali. tava falando que aqui eles gostam muito do Brasil como time e que eles torcem só pro Brasil. E fazia 52 anos que eles ganham pra Copa do Mundo. Então o time deles é o Brasil. E aí agora que o Brasil vai pra Copa do Mundo, eles não sabem, e o Haiti também, eles não sabem muito bem pra quem torcer. E que aí tem gente que mesmo com o Haiti indo, vai torcer pelo Brasil. E tem gente que tá costurando e fazendo uma camiseta, metade Brasil, metade Haiti. Tipo, eles adoram falei, o Brasil também. Falei pra ele, se eu achar essa camiseta eu vou comprar. Aham, eu amei. Ele falou, é só mandar fazer. Mas a gente achou muito legal, né? Porque o Brasil apoia muito o Haiti, tipo, refugiados e tal, que foram pra lá. Gente, hoje em dia tem quase 200 mil haitianos vivendo no Brasil, né? Então eles têm um carinho muito grande porque os brasileiros acolhem eles. E uma nova chance pra eles, né? Muita gente que tá nas situações mais complicadas, onde o país tá mais complicado, acaba indo pro Brasil. Então, dizendo que eles têm um carinho muito grande pela gente. Fizemos comprinhas para apoiar o mercado local. Mostra aí. Isso a gente achou muito legal, porque tem muito na África. E aqui, claro, né, um país que veio de pessoas trazidas da África, então a gente achou muito bonito essa carranca, né? A gente comprou, essa daí foi $20. Tinha uma menorzinha que era 10, mas a gente comprou essa daí. Muito bonito, né? Muito bonito, vai estar na nossa casa, um pedacinho do Haiti feito aqui. E a gente comprou, ele tá tirando aqui. Mostra ali, será que a gente consegue mostrar? A gente comprou um quadro. Mas eu vou mostrar os outros explicando enquanto isso. Boa. O Augustin nos explicou que tanto esse aqui, quanto esse, quanto esse, são todos símbolos de voodoo. E aí ele falou até na cerimônia que a gente foi de voodoo, tinha isso aqui bem grande lá na frente. Então são espíritos de proteção do voodoo. E a gente pensou em levar um desses assim, claro, retrata uma vida aqui, mas a gente achou muito legal, porque principalmente esse que a gente pegou, ele nos explicou que durante a independência era o símbolo do espírito deles, da luta, da força dos soldados, para lutar pela independência do Haiti. Então ele falou que são os maiores símbolos assim do voodoo. Então a gente pegou esse aqui, ó. Agora ele tá tirando ali da madeirinha que tá, ó, pra gente conseguir levar. Thank you. E esse aqui foi o que a gente pegou, ó. É assim, ele falou de cabeça pra cima, que é também um símbolo bem importante pra eles. Nasci! Podia faltar um imã também, né? A gente tá escolhendo, tem vários imãs aqui. O Will sempre tem que levar imã. Em todos os lugares que ele vai, ele precisa comprar um imã. A Marina Nossa gostou desse geladeira aqui. vai ser coberta de imã. Eu gostei tá desse aqui, bonito esse aqui mesmo. que tem o mar, tem coisa, tem as mulheres carregando que a Mar? gente Onde vê. tá o mar aí? Aqui eu imaginei o mar. Eu queria uma coisa E aí com mar, aqui tem né? as mulheres carregando as coisas na cabeça, que nem elas sempre carregam. Eu acho que faltou um mar naquele lá. Então, porque acho que vocês viram nesse episódio, inclusive, que a gente viu uns lugares incríveis. Então acho que não podia faltar um mar lindo, um Caribe maravilhoso. Mostrar que aqui tem na no luz Haiti. pro pessoal o teu imã. Bem bonito mesmo. Pintado à mão, né? Feito aqui. Agora ele já tá acabando ali de tirar e vai enrolar o nosso quadro. Que vai fazer parte da nossa casinha para representar o Haiti. E uma coisa legal também que a gente não falou, mas o moço da casa ali do lado, ele falou, Brasil. Ele falou, meu filho mora no Brasil. Legal, A gente né? falou que tem muitos haitianos por lá, fala que é do Brasil. E aqui do lado, ó, vou até mostrar. É ali na frente. Que eles estão vendendo bandeira do Brasil. Pra Copa do Mundo. Pra Copa do Mundo, vendendo bandeira do Brasil. Muito legal. Olha, agora ele tá tentando estacionar. Ele disse, eu imagino que não seja muito fácil, né? Porque, ó, ele perguntou alguma coisa, tipo, pra um cara, assim. Aí ele falou, não. Aí ele pegou e saiu. Olha, achar um lugarzinho aqui. Agora a gente tá indo, a gente foi no mercado turístico ali, que era pra conhecer as coisas que eles vendem de artesanato, que eles fazem e tal.
E agora a gente vai conhecer o mercado local, que é onde eles vendem comida, onde eles vendem coisa. Que é geralmente o meu momento favorito, né? Eu adoro ver essas coisas. Ver o que eles comem. Eu acho que ele vai abrir pra tu sair, talvez, É não ver. sopa, não. Sopa, a galera comendo sopa. sim. Até isso é uma coisa que eu falei no café da manhã. Gente, café da manhã, o primeiro dia foi uma sopa de legumes com abóbora, assim, sopona, a galera comendo uns pratão com carne. Segundo dia, o café da manhã foi tipo, parecia uma canja de galinha, só que ela tinha tipo umas bolinhas, assim, não sei se era de aipim, mas assim, uma coisa bem gosmenta e grudenta, assim. Né? Também uma sopa, mas aí comia num prato raso. Aí hoje foi bacalhau com molho vermelho. Esses foram os cafés da manhã, né? No hotel. Diferente, Muito tudo doido. ensopado, né? Tipo, e é só isso, assim, tem um pratão disso. E aí hoje, junto com esse bacalhau, tinha banana cozida e tipo uma batata doce. Diferentão, né? A gente, é a segunda vez que a gente pergunta, tipo, a gente pode deixar as coisas no carro? Aí ele fala, tudo que tu quiser deixar no carro, pode deixar no carro, não tem perigo. Muito doido, né? A gente imagina o Haiti, né, no nosso preconceito, pensa, nossa, tem que cuidar e tal. Mas no Brasil a gente não deixa nada do carro, mas aqui ele falou, pode deixar que não tem problema nenhum. Várias vezes ele falou isso, né? É, várias vezes. A gente só pegou essa aqui, que tem a câmera que a gente vai usar, e a outra bolsa a gente deixou no carro. Olha, é um calor. Calor caribenho, né? É muito... E eu tô de camiseta porque eu tô tão queimada. Ai, a gente esqueceu de passar protetor aqui. Putz, Mas é muito quente, muito quente. E é moto, né? Moto e tuk-tuk, ó. A dar com pau. Olha só, e sempre tem um trânsito pra abastecer. Caraca, Na hora muita de gente. Pra abastecer sempre tem fila. Olha a quantidade de moto na fila pra abastecer ali. Também é muita moto, né? Olha aqui. Eu nem consigo te ouvir. Não dá pra ouvir nada, só barulho de moto e buzina. Olha, aqui começa o mercado. Ah, aqui é o mercado já, ó. Os Fogos iPhone aqui, ó. Hã? Os iPhone aqui, ó. É? Não, vendidos. o Oxnard ele veio trocar uma capinha de celular. Acho que ele veio Ou trocar um celular a mesmo. capinha do celular, sei lá. Não, acho que é a capinha só. Está na loja Mas de aí tá eletrônicos. vendo os celulares aí, ó. Ele foi trocar. É uma loja de coisa eletrônica, vendendo um monte de iPhone 17, 17, assim. Vendendo capinha. Ó, mini ventiladorzinho, que é super... Na verdade, eu entrei, ele falou, você pode esperar aqui fora. Eu vi que tinha um ventilador aqui dentro. Aí eu pensei, qual é a chance de eu aqui, esperar né? ele fora se eu fosse ficar aqui, ó, bem no meio do ventilador. Aqui eu acho que é uma parte mais de eletrônicos, né? É, eu acho que é aqueles mercados tipo de sessões que vai vendendo de tudo que tem. Tipo aqui fogão, mais fogão, botijão de gás, capinha de celular. Vai vendendo tudo junto, né? Tudo junto e misturado. Here is more electronics or it's everything mixed? Mixed. É, misturado mesmo, ó. As coisas que vêm da China. Léo tuk-tuk. Olha esse tuk-tuk tá bonito, né? Aham, novinho, né? Usa muito tuk-tuk aqui, né? E faz muito sentido também, tipo, ilha, calor, tudo isso. Aqui todo dia tá chovendo no final do dia, né? Não, Então e não é sempre fica chovendo, alagado, sempre é fica alagado. caindo um temporal, É. né? É muita chuva. E como a gente comentou, eles têm problema com lixo, né? Por isso que amontoa muito assim da cidade. Sim. Eu acho que não tem uma coleta organizada, né? É, eles não têm. Eles vendem muito ovo pra comer, assim, ovo com molho, parece. Fruta. Cara, abacaxi daqui é o abacaxi mais doce que a gente já comeu na vida. Ah, eu acho que tava muito bom, né? Absurdo, absurdo. Muito bom. Muito bom mesmo. Quero ver se eu acho aquelas sopas que a gente Ó, o come ovo, no eles café vendem da ovo manhã. assim, ó. Ah, ali, ó. Aham. Ó, aqui já mudou pra comidas. Ó. Mas dessas são comidas assim pra tu Comida, cozinhar, ó, né? a bebida, tu quer comprar o rum, tem que perguntar É, não, se ele vai levar num lugar pra comprar. Mas ali já Ah, tem. A galera comendo aqui, Ah, ó. olha aqui, aqui tem um. Uma comida. Ah, Ah, aqui tem umas... uns tá fritando, fritos, né? tá pão. Ah, aqui as bananas, né? Aqui, banana, Aham. feijão com arroz. Ah, isso aqui que eu achei bonito, Ah, ó. aham. What is this? Ah, legume. Muito bonito. It's beautiful. Terra jolie.
Achei bonito esse aqui. Parece tipo uma maniçoba. Ela corta uma batata doce ali, ó. Ah, aqui, ó. Ela disse que bota o feijão. O feijão aqui, ó. Ela tá... Eu não sei o que é isso. Ela Uma reclama, mas carne. ela gosta. É um frango. Botando um frango. E aí depois isso aqui que é um vegetal, que foi o motivo da gente ter se atraído por essa comida, porque a gente Até achou agora muito não botou. bonita. Tá botando mais coisa lá. Ela não botou aquele... Não, mas é de outra pessoa aquele ali. Ah. Nossa, esse aqui. Deixa de ser afobado. Tá bom, desculpa. O Augustão ele já deve estar muito acostumado a ser xingado pelos turistas, né? Aí, ó, vai, rice. arroz branco. Ah, black sauce beans, yeah, okay. Ah, feijão preto. Ah, you have two types of beans here. Ah, Ah, just a feijãozinho sauce. preto. Ah, ainda. Aham. Ah, diferente esse aí. Messi. Olha só. Caraca, hein? Sim. Uau. Just Agora one, ela virou tua yeah. ela virou tua amiga agora. Agora ela já me aceitou. Tirar uma fotinha lá pro Insta. Leva muita foto mangiada, mas meu bem embuça. É muito bom. É bem picadinho, bem gorduroso também. Lembra muito uma maniçoba. Porque olha, tem carne, ó. Tem cara de maniçoba mesmo. E tem uma carne mais gordurosa também, tipo, é muito parecido com uma maniçoba. Tem uns pedaços de carne, assim. Quente. Tá quente. Não soprou. Ai, meu Deus. Carne que é cozida, tipo, muito tempo. Nossa, eu tô chorando. Oh, meu Deus. Chorando pra vocês. Uma carne cozida há muito tempo junto nisso aqui. Então fica, tipo, bem Parece molinha. que tem um espinafre aí também, né? É, Assopra, esse aqui, guria. ó. Assopra. Tô chorando, tá muito emocionante. E um feijãozinho com arroz. Assopra. Dá uma soprada de meio segundo. Aí não quer chorar. Veio até um feijão aqui. Mas tá muito bom. Tá muito bom. Tá com gostinho de cozinha, comida caseira. Comeria muito isso aqui. Bom, né? Nossa, muito bom. Eu acho que aquele... É com aqueles... Não é espinafre, né? Mas é muito bom. É, mas tipo, lembra uma coisa meio a carne, tipo uma feijoada que fica cozinhando muito tempo. Bem gordurosa. E... Eles e botam o- só o molhinho do feijão, né? É. Parece uma carne meio tipo uma costela, assim, né? Tipo, Muito bom. pra quem conhece. Muito gostoso. Tipo, eu achei realmente muito, 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 muito bom. Tá? Mas eu acho que, assim, a referência mais próxima pra brasileira é maniçoba. Maniçoba. Porque, tipo, é um vegetal. Maniçoba é uma comida típica da Amazônia, né? Tipo, no Pará, tem no Acre Pará. também. É no Pará, né? Que aí eles cozinham um vegetal, que é a folha da mandioca brava, cozinham muito tempo e botam, assim, carnes. E aí lembra bastante esse estilo, assim. Delicious. Really good. Tem o calalo, né? Que a gente, É o calalo que a gente comeu ele lá. chamou de lalo. A gente comeu, lá, a gente Na comeu lá na Namíbia. Botsuana, na Namíbia. Que era o calalo, que era tipo um vegetal verde, assim. Aham. Mas lá eles não serviam com a carne. Não tinha carne, né? Não, mas muito bom. Eu perguntei pro Augusnel. Agora a gente falou que a comida tava boa, ela já sorriu e tal. Eu perguntei pro Augusnel se ela tava reclamando da gente estar fazendo vídeo. Ele falou, eu tava explicando pra ela, ele falou, porque na verdade, há um tempo atrás as pessoas vinham pra cá, muita gente vinha, fazia vídeo, foto, dizendo que era turismo, não era turismo. Fazia vídeo e foto pra mostrar essa situação das pessoas no Haiti, e aí faziam tipo financiamento pra pegar dinheiro. Então, tipo, se aproveitar da situação deles pra fazer dinheiro. E aí eles ficaram com essa memória ruim, então muitas pessoas olham isso e falam, não, tipo, não vai filmar aqui, não vai não sei o quê. E como aí tem eu- poucos turistas chegando agora, né? Quase nenhum, né? Então, ele falou, eu tô explicando pra ela tipo, que o turismo é importante, que o turismo ajuda o país, que trazer gente é legal, e que a gente veio pra mostrar coisas legais do país, pra mostrar que o país é bonito, que tem comida boa e tal, a cultura deles e não pra desrespeitar eles. Então, todo esse tempo que eles estavam discutindo, ele falou que ele estava explicando tudo isso pra ela, o quanto que era importante, até ela entender um pouco mais, né? Ela tava meio contrariada, mas entender que é importante a gente vir e a gente mostrar o lado bom das coisas, e não vir aqui pra ficar mostrando o que tem de ruins, problemas, claro,
Mas mostrar que, pô, tu pode vir, tu pode caminhar, tu pode conhecer as pessoas, tu vai ser bem recebido, tu pode comer comidas boas, tu pode ir pra praia, né? Não é porque um país tá numa situação complicada que a gente tem que vir pra ele e ficar falando mal dele. Então, inclusive, esse é o nosso papel aqui, mostrar que tem muitas coisas legais aqui. E que os haitianos são pessoas muito legais também, apesar da gente ter sido xingado aqui, é porque eles têm todo esse receio com pessoas que vêm aqui, né? Cabo Haitiano é a segunda maior cidade do Haiti e um dos principais centros econômicos do país. Grande parte da atividade comercial acontece diretamente nas ruas. Vendedores ocupam as calçadas, praças e avenidas, formando mercados a céu aberto, onde é possível encontrar de tudo: alimentos, roupas, eletrônicos e produtos do dia a dia. E ao mesmo tempo, a cidade enfrenta dificuldades comuns em várias regiões do país. Problemas com saneamento, com a coleta de lixo, com a pavimentação e com o fornecimento de energia fazem parte da rotina de muitos moradores. E mesmo diante dessas limitações, os mercados continuam sendo um retrato importante da economia local e da capacidade da população de encontrar formas de trabalhar, produzir e manter a cidade funcionando todos os dias. Sabe que eu perguntei para o Gusnel, eles não vêm muitos turistas? Aí ele falou, quase nenhum. Aí ele disse que ele falou, sou a única companhia que traz gente pro mercado. Porque todo mundo traz só para ir pras praias e pros pontos históricos. Então, nenhuma outra companhia, tipo, a não ser ele. Por isso que a gente veio com ele, na real. A gente cavocou ele, achou ele. Porque a gente achou legal que ele trazia no mercado, tinha essas experiências locais. E aí ele falou, os outros não trazem porque é muito estressante. Ele falou, tem que conversar com todas as pessoas que vocês vão filmar. E tipo, que todo mundo fica xingando ele, ele tem que explicar que tá filmando, sei lá o quê. Então ele disse que é mais complicado, por isso que ninguém traz. Porque dá pra entender, né? Porque não é legal. Porque as pessoas, muita gente vem pra ficar mostrando coisa ruim e tal. A gente falando, quer, olha a gente quer horror, mostrar a realidade. Como as pessoas vivem aqui. Coisas boas e coisas não tão boas, porque isso é a realidade de um país, né? Bebidas. Aqui eu acho que é mais coisa pra cozinhar, ó. Tem ração de cachorro. Tem tempero. Canela. Aqui, ó, feijão também. Feijão, Aqui é mercadão que vende tudo que a pessoa precisa pra cozinhar, pra fazer, né? O bacalhau aí, ó. É o bacalhau Noruega do café da manhã. Lá que a gente Haiti. falou muito de bacalhau, né? Ó. Dá umas gritaria que eu penso, será que é com a gente? Ó, salsicha. Nossa, vende de tudo, né? Tudo que é comida aqui. Ah, e aqui eu acho que tem, ó, olha que bonita a entrada, ó, marché. Aqui o mercado e é o mercado mesmo. antigo, ó, o marché, ó. Aqui é tipo os arredores do mercado. Eu acho que ali vende o... Nossa, vendendo tudo que é bicho. Galinhas vivas. Galinhas mortas. Mais galinhas mortas. Nossa, tem até uma corona. Olha só as corona rosa. Corona? Não, é porque é o corona rosa. É porque tem de... bebida dentro, né? Isso é tipo um licor, né? Não, isso é as coisas que eles usavam, tipo, lá onde a gente foi na cerimônia de voodoo, que era tipo uma bebida que eles passavam na criança e tal. É um negócio religioso, na verdade. Aqui tá mais tranquilo do que lá fora, né? Aqui é dentro do mercado mesmo, né? Aqui é dentro da estrutura do mercado. Bem bonito, né? Olha só. Que legal, Claro, tá né? todo enferrujado, mas tipo, olha que bonita a estrutura. Também deve ter sido bem danificado no terremoto, né? É verdade. O terremoto pegou mais Porto Príncipe, mas aqui Mas com nos certeza terremotos, deve ter outros, sofrido alguma talvez. coisa. Teve mais de um, né? Teve mais. Perdi o Gusnel. Ah, tá lá. Aqui já temos mais roupas, né? Roupas, batatas. Agora começou a ficar tudo misturado, né? Aqui realmente é um mix. A gente não tá parando pra mostrar... Ó, os quiabos bem pequenininhos. Quiabinho. A gente não tá parando muito pra mostrar, assim, de perto, porque a gente não quer filmar as pessoas. Então a gente tá passando mais reto, tá? Mas bom, vocês conseguem ir vendo. Caranguejo aqui, ó. Caranguejo. Os mini quiabos. Os quiabinhos. Mais caranguejo. Tem galinha, porco. Olha, aqui é tudo coisa pra voodoo, ela falou. Pra cerimônia de voodoo. Então aqui tem velas, tem ervas, tem tudo que é coisa, ó. Ai, deu! Olha só, já tô até trajada. A gente ganhou pulseirinhas do Haiti. Olha aqui, ó. Camiseta do Haiti, porque a gente tava gravando Reels, vídeos curtos.
Mas bom, aqui a gente se despede dessa temporada, que foi curtinha, mas foi tão curtinho legal. e foi legal. Pô, foi legal. Um país Tantas coisas cabem, né? que nos recebeu tão bem aqui no Haiti. Pô, É, eu quero legal. conhecer mais e mais do Haiti da próxima vez. E ó, Que lugar foi lindo. muito legal, cara. A gente se divertiu, gostamos muito. E espero que vocês tenham gostado também de conhecer o Haiti com a gente. Comenta, compartilha. É verdade, Você que é conta aqui haitiano o no que Brasil vocês acharam. também. É, os haitianos, deixa um Aham, comentário um abraço aqui. pra vocês, beijo pra Haitiano, todo mundo. Beijo nos haitianos do Brasil. E é isso, um beijão e a gente se vê na próxima Até temporada. a próxima. Porque agora é hora de ir pra Copa do Mundo.